Na verdade, assim, nós fazemos uma diferenciação entre contatados e abduzidos. Começamos por aí, não é? Uma pessoa contatada é uma pessoa que tem uma experiência como eu, por exemplo, que não teve uma abdução necessariamente para fazer testes, para fazer exames e etc, etc. Mas que tem uma familiaridade muito grande, uma aceitação muito grande de extraterrestres, do assunto de ufologia. Já o abduzido não, ele vai forçado, que abdução significa isso, um rapto, não é? Então a pessoa mesmo sem querer, sem conhecer, pode não gostar, pode odiar, ela vai ser levada, né, para algumas experiências, às vezes em corpo físico, às vezes em corpo astral, 90% vai ser em corpo astral, né, porque é até bem mais simples, mas para exames físicos vai em corpo físico. Então essa pessoa passa por experiências forçadamente e ela causa ali traumas, dificuldades. Já um contatado não tem tanto esse trauma, né? Já começa a diferenciar por aí que tipo de experiência a pessoa tem. Depois de você saber mais ou menos essas características, de verificar que tipo de trauma ou de transtornos a pessoa, né, vem reclamar num consultório, aí você vai começar a interpretar o trauma, a vida da pessoa, você vai conhecê-la, ver como é que é o processo dela de vida, as dificuldades, as crenças, a religião, os limites dessa pessoa, na maneira dela raciocinar, para que você tenha um discernimento se ela está viajando na maionese, se ela não tem conhecimento do fato, porque tem muita gente que cria uma ilusão, né, e tem gente que adoraria ser abduzido, por incrível que pareça, né? O que eu acho uma loucura, mas enfim, cada um tem um gosto, né? E a pessoa pode criar mesmo, fantasiar que ela foi abduzida, ela teve um sonho. Então você tem que analisar se é um sonho que a pessoa teve, se é uma projeção astral, se é uma criação da pessoa, se a pessoa tem alguma patologia que você pode discernir, né? Se ela cria muitas ilusões, e nós temos hoje muitas pessoas que criam ilusões, criam uma realidade própria, não é? E depois que você consegue perceber quem é a pessoa, você começa a perceber se o contato dela ou a abdução dela é real. Não tem como provar, você fala assim, 100% de chance. Isso é muito difícil, a menos que tenham sinais físicos. Aqueles que têm sinais físicos é bem mais fácil. Então, através de um raio-x, você consegue identificar que a pessoa tem um chip. Às vezes até através de uma cirurgia em que você retira esse chip, você percebe que ele não é necessariamente humano, ele também não é da Terra, né? Então, ou é misturado, mesclado, porque tem muitos chips, tem chips de vários tipos, né? Isso só chip seria uma palestra inteira para falar. Ou pessoas que aparecem com sinais no corpo, do nada, né? Pessoas que aparecem como se fosse com agulhas, né, que entraram dentro dela, no umbigo, pessoas que espirram sem querer um chip, já aconteceu. Não foi uma vez, foram mais de uma dezena de vezes que eles recolheram chip porque a pessoa espirrou e simplesmente saiu, né? Então, essas evidências físicas se torna muito fácil você saber, não é? Manchas no corpo, ferimentos que não tinham antes. Agora, quando é psíquico, é muito difícil você dizer, né? É até difícil você dizer você é louco ou você é são. Quanto mais dizer que você é um abduzido ou não, né? Então, não é o foco de você identificar, entenda bem. Para um psicanalista que trabalha com abdução, e existem alguns, né? Eu sou uma delas, não é o foco para mim saber se a pessoa é abduzida ou não, mas o foco que eu tenho é saber se aquilo que aconteceu com ela provocou alguma mudança interna. Isso sim me interessa saber, porque uma abdução ou um contato, ele tem uma validade se ele é útil. Se ele torna para você a sua vida um inferno, se torna para você uma pessoa
amarga, infeliz, medrosa, isso não está sendo útil. Então, o meu objetivo principal é identificar o processo, mas trazer para o mundo interno da pessoa, para o universo dela, o que aquilo significa. De repente ela começa a entrar dentro da história dela, e não dessa vida, mas de todas as vidas, pela minha base da doutrina espírita que eu acredito. Então, ela pode estar entrando em o que é que eu vim fazer aqui? Por que é que eu reencarnei neste planeta? Qual é a minha missão? E de repente ela entende, poxa, a minha missão é ser melhor. Que basicamente é isso que acontece com um contatado e um abduzido. Se ele traz aquilo como uma experiência de vida que faz com que ele seja melhor, fechou. O objetivo foi alcançado.